Fala, galerinha do X, tudo bem com vocês, turma do Pré? Professor Teta na área. Estamos hoje aqui para finalizar a dinâmica, né? Assunto aí que já terceira aula nossa, começamos com as leis de Newton, passamos para os tipos de força a aula passada e hoje vamos ver aí algumas aplicações das leis de Newton, beleza? Bom, pessoal, para a gente começar a falar de aplicações, eu queria então te mostrar a primeira e uma importante aplicação que nós chamamos de plano inclinado. Mas para a gente entender o plano inclinado, é interessante que a gente visualize o plano não inclinado primeiro, que é o que vocês estão vendo nessa primeira imagem aqui em cima. Tá? Então, eu tenho aqui um plano horizontal, ok? E essa caixinha parada nesse plano horizontal. E apenas para nos dar uma certa orientação, eu desenhei aqui um plano cartesiano, o seu eixo x e o seu eixo y. Tá? Imaginando que essa caixinha esteja em repouso, vamos desenhar as forças que estão atuando nela? Então, nós sabemos que sempre perpendicular para baixo nós temos o peso, né? E perpendicular à superfície nós temos a normal. Beleza? Se esse corpo está em repouso e só tem essas duas forças atuando sobre esse corpo, nós sabemos que a normal e o peso, nesse momento, têm o mesmo módulo. Tá? E eu pude tirar essa conclusão porque são dois vetores que têm a mesma direção e sentidos contrários. Mas, gente, vamos partir agora do plano retinho para o plano inclinado, que é essa segunda imagem que vocês estão percebendo. Então, repare que aqui eu carreguei o meu par de eixos, eixo x e eixo y. Tá? E vou desenhar aqui, pessoal, de novo, as forças que estão atuando no meu corpo. Estou desconsiderando o atrito. Tá? Então, eu tenho a força peso sempre vertical para baixo, ok? E eu tenho a minha normal perpendicular. Opa, nossa, que desenho horrível aqui. Deixa eu apagar com a borracha aqui, pessoal, rapidinho. A força normal sempre perpendicular à superfície, tá certo? Só que agora nós temos um problemão. Aliás, nós temos dois. Primeiro, a força-peso está torta. Ela não está nem no eixo x, nem no eixo y. E lá na aula de vetores, nós aprendemos que trabalhar com uma força torta não é uma coisa muito agradável. Tá? E a nossa normal agora não vai ter o mesmo valor do peso. Então, são dois problemas, a força-peso torta e eu não poder mais falar que a normal é igual ao peso. Mateus, mas por que não? Porque a normal e o peso não são vetores com a mesma direção, portanto, não dá para comparar. Tá? Então, a imagem, essa segunda imagem está aqui embaixo, numa formulinha, num jeito um pouquinho mais formal, vamos dizer. Beleza? Repare que você tem a força-peso torta, ela não está nem no eixo x nem no eixo y, e a força normal ainda continua retinha em relação ao nosso par de eixos. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos aprender a decompor a força-peso. Aliás, aprender a decompor não, vocês já aprenderam. Nós vamos rever como é que nós fazemos isso. Tá? Então, nessa imagem você já está vendo aí as componentes do peso. Uma componente que eu vou chamar de Px, porque ela está no eixo x, e a outra componente eu chamo de Py, porque ela está no eixo y. Lembre que quando a gente quebra um vetor, aquele vetor que estava torto, ele já não existe mais. Tá? Bom, para a gente quebrar um vetor, para achar as componentes, a continha era muito simples. Eu pegava o vetor a ser decomposto, que no caso aqui é o peso, e eu multiplicava pelo seno ou pelo cosseno. Bom, primeiro detalhe, eu preciso saber onde está o ângulo. E sempre que você tiver um plano inclinado, cujo ângulo de inclinação do plano for esse ângulo, matematicamente, ele é igual a esse daqui que eu estou pintando. Mateus, por quê? Se você fizer uma semelhança de triângulo aqui, você consegue concluir isso. Não vou perder tempo provando essas coisas, é besteira, tá? Mas sempre que o ângulo de inclinação do seu plano, ele está junto com o y. Esse é o ângulo alfa. Beleza? Então, o nosso Px, que é esse vetor aqui, pessoal,
ele está sem o ângulo alfa do lado dele, e o nosso PY ele está com o ângulo alfa do lado dele. Achando o PX e o PY, aquela força-peso que estava torta já não existe mais. E olha que interessante, o meu PX e o meu PY agora, eles voltam a ficar retinhos. Retinhos significa que eles estão no eixo X e no eixo Y. E olha que interessante agora. A minha normal agora, ela pode ser comparada com o PY. Tanto que se essa caixinha descer ou subir, ela não se move lateralmente, a normal é igual ao PY. Tá? Então, toda vez que você se deparar com um plano inclinado no seu exercício, não precisa nem ir lendo as coisas. Primeira coisa que você vai fazer, decomponha a força-peso, achando as componentes Px e Py. Tranquilo? Beleza? Bom, próxima aplicação, sistema de polias, também chamadas de roldanas. São essas bolinhas que você está vendo, né, por onde nós podemos passar cordas. Tá? E existem dois grandes grupos. As polias fixas, ou seja, que a hora que a corda passa por ela, ela só gira, ela não se movimenta, tá? Se movimentar no sentido de subir ou descer. E nós temos as roldanas móveis, que a hora que esse rapaz puxa a corda, né, essa roldana, além dela girar, ela também se desloca verticalmente. Beleza? Tá. Mateus, para que servem as roldanas? Para que servem as roldanas fixas e as roldanas móveis? Pessoal, roldanas fixas são utilizadas para que a gente muda a direção e ou sentido da força de aplicação. Por exemplo, imagine que esse rapaz ele quer erguer esse objeto. Ele poderia pegar a corda e fazer uma força, para cima, erguendo o objeto do chão. Mas ele viu mais vantagem passar aquela corda pela roldana e puxar a corda para baixo. Por quê? Porque ele pode usar o peso dele a favor. É mais fácil para ele, né, fazer o objeto se mover. Ele vai fazer a mesma força, tanto para cima quanto para baixo, a corda é a mesma. Tá? Mas ele usa, num determinado momento, o peso do corpo dele não fica, né, dependendo tanto do esforço muscular dele. Já as roldanas móveis, não. Elas têm a capacidade de mudar a intensidade da força. Então, olha que interessante, né? Esse camarada na roldana fixa, ele está fazendo uma força maior que esse cara da roldana móvel, imaginando que esse objeto aqui tem exatamente o mesmo peso. Tá? Isso é promovido exatamente por essa roldana ser móvel. Mas aí, obviamente, eu preciso te mostrar a linha de raciocínio para que você compreenda por que as roldanas móveis têm essa capacidade. E para te mostrar isso, eu queria que você olhasse essa imagem. Tá? Então, olha esse rapazinho aqui. Olha para cá primeiro, pessoal. Ele quer, através desse conjunto de polias, erguer esse objeto de 120 newtons. Tá? Ele poderia amarrar uma corda direto nele, né, nesse objeto, e começar a puxar. Mas vai ficar difícil fazer 120 newtons. Ele resolveu, então, criar esse sistema de polias, onde eu tenho 4 polias. Essa de cima, essa primeira, é uma roldana fixa. Por quê? Repare que ela está presa no teto. Essas outras roldanas aqui, ó, elas são móveis. O que isso significa? Que a hora que esse rapaz puxa essa corda para baixo, essas roldanas elas sobem. Tá? Mas olha que interessante. Vamos imaginar que o meu objeto ele está em repouso. Quanto será que dos 120 newtons o rapaz está fazendo para segurar aquele objeto? Olha que interessante essa imagem aqui do lado. Tá? Gente,
Se o meu objeto está parado, ele está puxando essa roldana para baixo com 120 newtons. Só que na roldana eu tenho os dois pedacinhos de corda, o da direita e o da esquerda. Cada pedacinho de corda eu tenho 60 newtons. Só que esses 60 newtons estão de novo, né, conectados numa outra roldana, que também passam dois pedacinhos de corda. Como eu tenho 60 para baixo, eu tenho que ter 60 para cima. E eu tenho 60 para cima. 30 de um lado, 30 do outro. Só que esses 30 aqui estão conectados em mais uma roldana, que passa de novo uma corda, onde eu tenho 15 de um lado, 15 do outro. E esses 15 são exatamente os 15 que estão indo lá na mão do menino. Olha que sistema legal. Através dessas roldanas móveis que dividem a força ao meio, eu consigo erguer aquele objeto ou manter ele em repouso, né? Ao invés de aplicar uma força de 120 newtons, aplicando uma força muito menor. Basta eu perceber que cada roldana móvel, ela reduz a minha força na metade. Então, esse é um sistema, às vezes, utilizado em construção, né? Os caras querem levar sacos pesados de um andar para outro. Ao invés de fazer uma força direta, né, compatível com o peso daquele saco de cimento, por exemplo, eles poderiam construir um sistema de roldanas como esse, onde cada roldana, né, móvel dessa dividiria a força pela metade. Então, isso também é uma aplicação. Tá? E a nossa última aplicação, na verdade, né, não é que é uma aplicação, é uma situação que nós vamos nos deparar nos exercícios, que é o que nós chamamos de sistema de blocos. Tá? No sistema de bloco, pessoal, a ideia é muito simples. Nós temos dois ou mais objetos conectados de alguma forma e esses objetos se movem juntos. Essa conexão pode acontecer, como vocês estão vendo aí, através de uma corda, pode ser um encostado na lateral do outro, pode ser um encostado em cima do outro, e quando um se mexe, os outros também se movem. Tá? E quando eles se movem juntos, né, percorrendo o mesmo espaço, no mesmo intervalo de tempo, eles possuem a mesma aceleração. Então, por exemplo, nessa primeira imagem, quando eu empurro o objeto A, automaticamente o A empurra o B. Se eu empurrar o A 1 metro, o B também vai andar 1 metro, no mesmo tempo que o A andou. Tá? E toda vez que isso acontecer, os nossos objetos possuem a mesma aceleração. E aqui é o auge das aplicações das leis de Newton. Né? Geralmente os exercícios mais difíceis do vestibular, eles vêm aqui dentro. Mas eu quero te ensinar alguns macetes para que você resolva sistemas como esse. Só que eu vou primeiro te mostrar esse macete na situação de um único objeto. Depois a gente extrapola e vai para uma situação de mais de um objeto. Beleza? Bom, olha essa imagem aí, pessoal. Presta atenção, galerinha. Uma das grandes dificuldades que os alunos têm no sistema de blocos é determinar a força resultante. E nós sabemos que a força resultante ela está associada à aceleração. Então, se a gente acha a força resultante com facilidade, determinar depois a aceleração é uma coisa muito simples. Tá? Então, eu tenho essa caixinha alaranjada e vamos imaginar que nessa caixinha eu tenho atuando essas 4 forças. Tá? Eu tenho uma força F, como se alguém estivesse puxando essa caixinha para a direita. Eu tenho atrito, que é uma força ali que está atrapalhando o meu movimento no caso. Eu tenho peso e eu tenho a normal. E eu estou te afirmando que o movimento dessa caixinha acontece para a direita. E esse movimento vai constar de uma aceleração. Ou seja, eu estou te afirmando que a aceleração dessa caixinha é para a direita. Tá? Bom, nós aprendemos na segunda lei de Newton, né, que força resultante
é igual a massa vezes a aceleração. E vimos que o vetor FR e o vetor A têm sempre a mesma direção e sentido. Mateus, o que isso significa? Que se a minha aceleração, como eu estou vendo aqui, ela é horizontal para a direita, significa que a minha força resultante também é horizontal para a direita. Isso me leva a uma conclusão muito direta. Se eu tenho 4 forças, mas a resultante delas é totalmente para a direita, a força normal e a força peso aqui, elas anulam uma o efeito da outra, sobrando para compor a força resultante apenas a força F e a força de atrito, tá? E aí agora eu quero te ensinar uma coisa que eu, Mateus, inventei, né, e eu utilizo na hora de resolver problemas como esse, que é uma frase. Eu inventei uma frase para que de forma rápida você escreva a força resultante. E a frase é exatamente essa que vocês estão vendo aí embaixo. Quem ajuda menos quem atrapalha. Talvez vocês não estão vendo, porque eu acho que a câmera está em cima desse pedacinho, né? Isso é igual a massa vezes aceleração, tá? Então, deixa eu resumir aqui, ó. Quem ajuda menos quem atrapalha é igual a massa vezes aceleração. Mateus, o que é esse negócio de quem ajuda menos quem atrapalha? Pessoal, quem ajuda e quem atrapalha são forças. Repare que o meu movimento na imagem não é para a direita, a minha força resultante não é para a direita, quem ajuda o meu movimento a acelerar para a direita é a força F. Então, o meu quem ajuda seria a força F. Mas eu tenho a força de atrito, ela está no sentido contrário à força resultante, ela está no sentido contrário à aceleração. E ela é uma força que atrapalha. Então, ao invés de ficar pensando na força resultante como vetor, eu tenho que ter uma subtração de vetores, né? Ou dependendo aí uma soma, dependendo da situação, eu criei uma frase para que você rapidamente descubra quem é a força resultante, né? E a frase é essa: quem ajuda são as forças que ajudam o objeto a acelerar para onde ele está acelerando, menos quem atrapalha, ou seja, menos as forças que estão atrapalhando o meu objeto, né, de acelerar para onde ele está acelerando. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Mateus, por que isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração? Porque, pessoal, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A frase é uma maneira rápida de você escrever o FR, né? FR igual a M vezes A. FR igual a massa vezes aceleração. Só que eu não falo mais FR agora. Eu vou falar quem ajuda menos quem atrapalha igual a massa vezes aceleração. É essa ideia que você vai levar para os exercícios de blocos, tá? Pode ser de um bloco, 2, 3, 4, não importa. Essa ideia que você vai levar. Você deve estar se perguntando para finalizar, Mateus, o peso e o Fn, a força normal, não entram na frase? Não. Por quê? Porque eles não influenciam o movimento, né? Vão influenciar o movimento só forças na direção do movimento. Forças perpendiculares ao movimento não vão participar da frase, elas vão se anular, né? Repare que o Fn e o peso se anulam, sobrando só o F e a força de atrito. Beleza? Bom, vou te mostrar agora um exemplo mais trabalhoso para você ver como é que nós vamos utilizar tudo isso, ok? Bom, trouxe aqui um exemplo um pouquinho mais trabalhoso. Não é o mais difícil, não, mas vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente, tá? Ele fala o seguinte: na figura abaixo, os blocos A, B e C têm massas iguais a 3 kg, 5 kg e 2 kg. O bloco B está apoiado num plano sem atrito. Os fios são inextensíveis e de massas desprezíveis, assim como as polias também são. Tá? Então, o que você repara aí? Você tem 3 objetos,
você tem cordas, duas cordas, cordas diferentes, tá? Passando por essas polias, não tem o atrito, a polia também é só para mudar a direção da força. E a pergunta dele é a seguinte, aliás, as perguntas, né? Ele quer saber qual é a aceleração do sistema, ele quer saber a tração que liga o corpo A e B, que é esse camarada aqui, tá? E ele quer saber a tração no fio que liga o B no C, que é esse outro fio aqui. Ok? Tudo bem? Bom, Matheus, como é que nós começamos isso? Primeira coisa que nós fazemos é desenhar as forças em cima de cada um desses corpos. Esquece a matemática que você está vendo aqui do lado por enquanto, tá? Então, olha o corpo A, pessoal. Desenhei o peso, desenhei a tração. Eu estou chamando essa corda aqui, pessoal, de corda 1. Beleza? E eu estou chamando essa corda de corda 2. Como são cordas diferentes, eu tenho que dar nomes diferentes. Beleza? Então, no corpo A eu tenho o peso, eu tenho a tração. No corpo B eu tenho a tração, eu tenho a outra tração, eu tenho peso, eu tenho a normal. Então, no corpo B eu tenho mais forças aplicadas. Tá? E no corpo C eu tenho só a tração e o peso. Desenhadas forças, eu preciso saber agora para onde o meu sistema vai acelerar. E não sei se você reparou, ele falou que o objeto C, que é o que está pendurado na esquerda, ele é mais leve que o objeto A, que está pendurado à direita. Como o meu objeto A é mais pesado, ele vai puxar todo o sistema para o lado dele. Então, o A vai acelerar para baixo, o B acelera para a direita, o C acelera para cima. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a minha frase, quem ajuda menos quem atrapalha, para cada um dos meus objetos. Então, presta atenção. Olha o objeto A. As duas forças que eu tenho são forças que estão na direção do movimento. Só que uma está ajudando, né, a aceleração e a outra está atrapalhando. Então, olha a frase para o corpo A aqui. Ó. Quem ajuda é o PA, menos quem atrapalha é o T1. Isso é igual a massa vezes a aceleração. No corpo B, pessoal, eu tenho 4 forças, só que a minha aceleração acontece para a direita. Isso significa que a normal vai anular o peso. Ou seja, a normal e o peso não vão participar da frase do segundo objeto. E está aqui a frase do segundo objeto. Ó. Quem ajuda é o T1, está na mesma direção da aceleração, menos quem atrapalha, que é o T2, que está no sentido contrário ao movimento, é igual a massa de B vezes a aceleração. E, por último, a frase do corpo C. O corpo C ele está acelerando para cima, o T2 está ajudando, o PC está atrapalhando. Então, quem ajuda, menos quem atrapalha, igual a massa vezes a aceleração. Matheus, o que eu queria descobrir mesmo? Você queria descobrir a aceleração, você queria achar o T1 e você queria achar o T2. Só que olha que interessante. Quando você tenta descobrir essas coisas individualmente por cada uma dessas equações, você não chega a lugar nenhum. Por exemplo, olha para a primeira expressão. Eu quero achar o A, mas para eu achar o A eu preciso do T1 e eu não tenho T1. Na segunda equação, eu também quero achar o A, mas eu preciso do T1 e do T2. Eu não tenho nenhum nem outro. Para achar o A na terceira equação, eu preciso do T2, mas eu também não tenho ele. Toda vez que você tiver um sistema de blocos, isso daqui vai acontecer. E isso daqui é uma coisa na matemática que você conhece como sistema de equações. Nossa, Matheus, eu aprendi essas coisas chatas, tem que ficar fazendo um monte de coisa. Pessoal, aqui na física, a técnica que nós vamos utilizar para resolver é uma técnica muito mais rápida. Acompanha comigo. Ó, a técnica utilizada é a soma das equações. Nós vamos somar essas equações. Matheus, por quê? Porque quando a gente soma, repare que existem termos numa equação que você tem na outra com o sinal trocado. Olha na primeira equação, eu tenho um T1 negativo, só que o T1 na segunda equação é positivo, eu posso cortar.
Olha o T2 na segunda equação, ele é negativo, só que na terceira equação ele é positivo, eu também posso cortar. E isso vai eliminando algumas das minhas incógnitas. Esse é o sistema, a técnica matemática que a gente utiliza para resolver um problema como esse. Tá? E aí, quando eu corto T1, T1, T2 e T2, olha o que sobrou. Sobrou o PA positivo e sobrou menos o PC. Lembra que eu estou fazendo a soma. Tá? Quando eu somo todo esse outro lado aqui, ficaria assim, ó, MA vezes A, mais MB vezes A, mais MC vezes A. Como a aceleração se repetiu, eu coloquei ela em evidência aqui embaixo. E aí, com os dados do problema, eu consegui já descobrir a minha aceleração. Olha que interessante. O peso eu conheço, porque lembra que peso é massa vezes gravidade. Se eu tenho a massa, eu tenho peso. Então, consegui descobrir o PA e o PC. As massas foram dadas, eu consegui descobrir a aceleração. Lembra que era um problemão para mim, né? Eu não estava descobrindo porque eu não tinha o T1 nem o T2. Mas, na verdade, quando eu combino as três expressões, eu consigo achar a aceleração. Mateus, e para achar o T1 e o T2 agora? Horas, eu vou substituir na minha equação. Repare que eu peguei, ó, a terceira equação e substituí o valor do A que eu encontrei, descobrindo o T2. Depois eu peguei a segunda equação e substituí o T2, que eu achei, desculpa, e o A achando o valor de T1. É como você faz na matemática, não é isso? Lembra que quando você tem um conjunto de equações, um sistema, a hora que você encontra uma letrinha, você volta na outra equação para descobrir a outra. É exatamente a mesma coisa. Tá? Então, nesse estilo de exercício, envolvendo um sistema de blocos, o que a gente faz? A gente desenha todas as forças. Desenhou todas, olha para onde o sistema acelera. É importantíssimo isso. Olhou para onde o sistema acelera, escreve o quem ajuda menos quem atrapalha para cada um dos corpos envolvidos. Lembrando que na formulinha só vão aparecer forças que têm a mesma direção da aceleração. Forças perpendiculares não entram, que é o caso do NB e do PB. Depois, eu vou fazer o que com essas expressões? Vou construir o meu sistema. Vou fazer a soma das equações. E quando eu faço a soma, eu calculo a minha aceleração. Volto com a aceleração nas outras equações e descubro as outras incógnitas, que no caso é o T2 e o T1. Tudo bem, pessoal? Gente, eu sei que essa aula hoje ela ficou pesada, né? Tente assistir ela em pedaços, devagar, prestando atenção nas coisas que eu estou falando, e aí sim tentem fazer os exercícios. Tá? Pessoal, vão ter exercícios fáceis, médios e difíceis aí para vocês tentarem fazer. Tá? Aí na nossa aula do Google Meet, a gente resolve alguns outros exemplos para vocês. Beleza? Um grande abraço, espero que vocês estejam se cuidando e tchau, tchau, pessoal.